Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional, como sempre com o objetivo de levar você uma mensagem pura, transparente, sem heresias, uma maneira que você possa compreendê-la, bem simples, tá certo? E hoje eu quero fazer uma coisa aqui que vai fazer muitas pessoas terem uma lembrança de situações que viveram, de mensagens que escutaram. Mas nós vamos aqui fazer algo que vai procurar abrir o seu entendimento, que esse é o objetivo, procurar que você abra o seu entendimento. O texto que eu vou ler sempre fica aí na descrição do vídeo, sempre vai ficar na descrição do vídeo. Nós vamos falar ainda de Colossenses, nós vamos falar do capítulo 2 a partir do versículo... Deixa eu falar aqui Vamos fazer o seguinte, eu vou falar aqui o versículo, depois eu vou dizer onde é que está. Tá bom? Exatamente, que é pra gente poder fazer algo aqui para abrir o seu entendimento. Você vai entender tudo, é melhor fazer, depois você vai entender. Vamos lá. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, olha só, eu quero convidar você a estar conosco. Você vai escrever num pedaço de papel aí a sua dívida. Você vai escrever a sua dívida. Qual é a sua dívida? Todo mundo tem dívida. Então você que tem uma dívida, quanto é a sua dívida? 10 mil, 5 mil, 3 mil? Quanto é a sua dívida? Você vai escrever a sua dívida no papel e você vai trazer para a gente fazer a oração. Você vai participar dessa corrente, porque essa corrente nós vamos fazer só para quem está com dívida. Só para quem está com dívida, tá? Que era contra nós. Está aqui, ó. Dívida, porque aqui fala, né? Tá aqui fala da dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida. Tá vendo? É o boleto que você não consegue pagar, é a dívida que você tem, seu nome está sujo. Então aqui, ó, que era contra nós e constava de ordenanças. O oficial de justiça está chegando aí para tomar teus bens. O oficial de justiça está chegando para lacrar a tua porta, porque você está devendo. Tá vendo aqui, ó? Inscrito de dívida, que era contra nós, o qual nos era prejudicial. Você está sendo prejudicado. Quero dizer para você que Jesus já removeu isso aí na cruz. Nós vamos ter uma cruz no qual nós vamos pegar esses papéis e nós vamos encravar na cruz. E você vai ficar livre dessa dívida. É só você vir. É com tristeza que eu falo isso. É com tristeza, não é com deboche. Porque isso que eu acabei de fazer aqui agora e falar, é o que você vê aí nos programas de televisão espalhados, é o que você vê aí dentro dos templos, das denominações, das instituições. É sobre isso. E aí arrasta multidões. Arrasta multidões por quê? Porque quem é que não tem um problema como esse que eu citei aqui, da forma que eu citei? Quem é que não está tendo problemas de dívidas? Quem é que não está tendo problema de desemprego? Quem é que não está tendo nome sujo? Quem é que não está tendo os oficiais de justiça indo tomar bens? Quem é que não está? A grande maioria, muita gente. Então essas pessoas no seu desespero, essas pessoas na sua fragilidade, elas escutam isso porque o sujeito está falando assim, ó, está aqui escrito na Bíblia. Inclusive, versículo 15 fala, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse problema aí é um demônio, esse problema aí é um espírito, esse problema aí é o diabo que está destruindo a tua vida. Mas nós, eu vou comprar a tua briga, eu compro tua briga, eu compro a tua briga, eu vou orar por você, eu vou pegar esse problema para mim. Sai de onde você está aí agora e vem aqui nesse endereço tal, na reunião tal. Olha, pessoal, desculpa, isso aqui não é um deboche. Por favor, leva a sério isso, porque isso aí é um câncer. Aí, eu quero fazer você entender o seguinte, se realmente há uma intenção verdadeira, escute, de ajudar a pessoa, é nobre. Mas se a partir do texto que está totalmente deturpado aqui, já começa pelo texto deturpado, já muda a intenção, aí é câncer. Eu não sou contra quem chama pessoas para uma oração, para uma palavra, ok? Palavra de Deus.
Mas fala direito, fala o certo. Esse contexto que foi dado a esse texto aqui está totalmente distorcido. Esse é o tipo do texto que eu digo para vocês que se isola e se descontextualiza do verdadeiro e se coloca o falso para chegar no objetivo que eu quero. Porque aí quando a pessoa vai nesses lugares, ela não vai só com o papelzinho dela. Tem um envelope. Assim como Deus deu o seu Filho como oferta pela humanidade, você vai trazer a sua oferta dentro desse envelope. E Deus vai tirar a sua dívida. Eu fiz muitas vezes isso. Hoje eu tenho vergonha disso. E eu tenho que falar isso. Então você toma muito cuidado com a sua sinceridade, porque você é puro, sincero, e você quer realmente Deus. As pessoas só querem Deus. Claro que é importante que as coisas se equilibrem na vida. Então quando você encontra esse tipo de anúncio, dessa forma, e usando o texto bíblico para falar disso, você tem que tomar muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora do que se trata esse texto aqui. Do que esse texto se trata? Você vê que o sujeito vai e fala, tendo cancelado o escrito de dívida. Nós estamos falando de cancelamento. Deus vai cancelar essa tua dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, qual nos era prejudicial, removeu na cruz. Você vai trazer aqui, nós vamos encravar na cruz, você vai participar dessa corrente, nós vamos fazer o clamor. Isso na televisão. Mas quando chega lá, faz o clamor, mas tem o envelope. E usa o termo. Como você, Jesus foi oferta, que Deus deu de oferta pela humanidade, você vai trazer a sua aqui. E Deus vai cancelar esse escrito de dívida, porque esse é um demônio, mas está escrito que ele foi despojado na cruz. Então é por isso que nós temos essa cruz gigante aqui, e nós vamos encravar na cruz aqui. Você vai colocar esse envelope no pé da cruz aqui. E tem deles que inventam muitas coisas. Nós vamos subir um monte, lá no monte vai ter uma cruz e nós vamos encravar lá. Para poder, sabe, ficar a coisa mais, para dar respaldo, para pedir mais forte. Para pedir mais forte. Então isso me entristece muito. Tá, mas do que isso está falando então? Do que se trata isso? Aí nós temos que ir no capítulo 2, a partir do versículo 8. Tá? É uma advertência contra os falsos ensinos. A divindade de Cristo é sua obra. É disso que trata esse texto. Então vamos ler lá. Cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Tá vendo? Conforme os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Então você não pode pegar o versículo 14 e contar uma história. Você tem que pegar o contexto, do que ele está falando. Então é disso que ele está falando. Já começa com o apóstolo aqui orientando, alertando as pessoas. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui debochando, eu estou aqui alertando você. Olha lá, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Fala bem. Esse pessoal fala bem. Honestamente, de verdade, a gente fala bem. A gente tem uma oratória boa. Porque se eu só faz aquilo, imagina, 30 anos da minha vida, de 7 horas da manhã até 10 da noite, e depois quando você vai para a rádio ainda, para a televisão na madrugada, você passa o dia falando. É natural que você ganhe uma habilidade para falar. É treinamento. Isso aqui não é porque eu tenho algum dom, é ter treinamento. A vida inteira eu trabalhei com comunicação. Então, cuidado. Que ninguém vos venha enredar. Eu não estou falando de mim agora, que eu não estou lhe enganando. Eu estou falando como é que funciona. Vai te enganar, te enredar com a sua filosofia. E vãs sutilezas. Essas vãs sutilezas é exatamente o que está nas entrelinhas daquilo que ele está falando. Qual é o objetivo, qual é a intenção legítima? São vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Conforme a tradição dos homens. Como é que é a cultura dos homens aqui? Do que eles gostam? Do que eles gostam? Como é que é esse povo? Vamos pegar na onde? Onde é que a gente consegue pegar? O que vai sensibilizar essas pessoas aqui? O que sensibiliza? Tem gente que vem de fora
Eu não fico aqui pagando sugestão para ninguém que sabe que a cultura aqui, vou dar um exemplo aqui, sabe que a cultura aqui do Sul é o chimarrão, é a bomba, é a cuia. E aí fica aí, vai lá para começar uma reunião com cuia, com bomba, para dizer que ama e nem ama. Nem ama. Mas sabe que a tradição dos homens é essa, então vão agradar esse pessoal para eles poderem ouvir a minha voz. Então você tem que tomar cuidado. Conforme a tradição dos homens. Aí vai para o Nordeste, como é que é a comida típica aqui? Eu vou bater uma foto de eu comendo a comida aqui para mostrar aqui que eu sabe? Pô, seja você mesmo. Eu fiz isso. Ganhei cuia, ganhei. E sim, eu não tenho costume de tomar chimarrão. A minha esposa ama. A minha filha gosta também. Mas eu já sou mais reticente. Não estou criticando, mas eu estou sendo legítimo com você. Tá certo? Bom, tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não conforme Cristo. Toma cuidado, ele está falando aqui. Cuidado, ninguém vos engane. Venha te enredar com filosofia e vã sutileza, com a tradição dos homens, conforme tradição de homens, né? Conforme os rudimentos do mundo, e não como Cristo. A sua mensagem tem que ser cristocêntrica. Né? Aí você vê, ele diz, porquanto nele, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é sagrado está em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. A vida de uma pessoa só se aperfeiçoa em Cristo. Em Cristo, né? Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ou seja, principados e potestades, Jesus é o que governa sobre eles. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então o que Cristo sofreu na carne, na sua renúncia, no sofrimento dele, ali está a nossa circuncisão. Nós estamos circuncidados em Cristo. Nós não somos circuncidados por mãos, como se era feito com os judeus, né? Até hoje se faz isso. Né? A lei judaica de cortar o prepúcio do órgão genital do homem para circuncidar, para dizer agora ele tem aliança com Deus. Não, a minha aliança com Deus, a minha circuncisão está no sacrifício de Cristo. É disso que ele está falando. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Cristo morre, nós morremos com ele. Ele ressuscita, ressuscitamos espiritualmente com ele. E isso começa na nossa confissão de fé. Ok? Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então ele está explicando tudo aquilo que nós aprendemos lá quando falamos aí sobre os Efésios. Ele repete aqui, né? Que nós estávamos mortos. Então ele está explicando aqui que o Evangelho não se trata de te dar coisas. O Evangelho não trata disso. O Evangelho trata de uma missão que Cristo veio fazer. Aí sim vem o versículo 14. Esse trabalho aqui de Cristo, do sacrifício dele da cruz, fez o quê? Qual foi o efeito? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Qual era o escrito de dívida que era contra nós? Constava de ordenança. Era exatamente a vida, o pecado que habitava em nós. O escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, as leis de Moisés. As leis apontavam o nosso pecado que trazia condenação. Então esse escrito de dívida que era contra nós nos era prejudicial, por quê? Porque apontava o nosso pecado, ok? Removeu inteiramente na cruz. Se você acompanha o canal, você vai ver mensagens lá para trás, estudos feitos lá para trás, qual é o efeito da cruz. Jesus remove, ele traz para ele toda a praga e maldição da humanidade para ele. É a imputação, lembra? Então está aqui, ó. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele tira a condenação da humanidade. E aí, na segunda imputação, ele imputa sobre nós a justiça dele.
Então ele promove a reconciliação ali, tá certo? E ali, como está aqui o texto, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Não tem nada a ver com dívida de dinheiro, não tem nada a ver com desemprego oficial de justiça, não tem nada a ver com você vai escrever no papel, isso não tem nada a ver, isso é uma ilusão. Não tem a ver. Aí você verifica a profanação de uma mensagem tão poderosa, tão importante, para poder trazer uma heresia para as pessoas. Então, infelizmente, a gente está vendo isso aos montes. Infelizmente, a gente vê isso de torta à direita. Então, se você vai assistir a televisão e você encontra um programa que está falando de Deus nesses termos que eu iniciei aqui o vídeo, o sujeito fazendo uma promessa daquela, da maneira que a gente mostrou aqui, eu estou falando uma coisa para você, não é que eu estou supondo. É conhecimento de causa. Eu convivi assim. Quem está falando com você é uma pessoa que viveu isso todos os dias. E pasmem, se sentava às mesas de reuniões para tratar de como nós vamos fazer para trazer as pessoas. Então, a forma que articulava isso em reuniões é que depois que você entende, está iluminado, aí você... Tá certo? Então, onde quero chegar com essa mensagem? Que você seja uma pessoa que se aprofunde nos textos sagrados, que estude a palavra de Deus, que não seja levado pelos seus sentimentos, porque você está fragilizado por um problema e vai aceitando qualquer coisa. Procura lugares que realmente falam de Cristo, que Cristo é o centro. Sabe? Você vê que tem muitas pessoas hoje que estão endividadas, com problemas, por falta de uma educação financeira. Sabe? As coisas saíram do controle. Sabe? E essas pessoas só querem organizar a vida. Mas primeiro você tem que organizar dentro de você. Quando você organiza seus pensamentos, quando você organiza seus sentimentos, organiza. E quem faz isso? O Evangelho faz isso. O Senhor Jesus faz isso. O Espírito Santo faz isso. Organiza a sua vida com Deus. Eu vou repetir de novo, porque é importante. Jesus disse, não falei nesse vídeo, falei em outros, mas quero falar aqui. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tá certo? Então, esse texto não tem a ver com dívida econômica ou financeira. Esse texto não tem a ver com oficial de justiça. Esse texto não tem a ver com você pegar papel de dívida e você pegar envelope e você colocar na cruz. E não tem a ver. Tem a ver com a obra, com o alerta ao falso ensino, quando ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, né? E não segundo Cristo. Então já há um cuidado, um alerta. E aí ele vai falar da obra de Cristo. O que esse texto significa? Tá certo? Então toda vez que você for ler, leia o contexto. Busca saber. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui nessa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. E lhes convido a compartilhar esse vídeo, lhes convido a se inscrever no canal e de alguma forma interagir aqui dando o seu like, tá bom? Ou falando para as pessoas desse canal, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá.